Vendi minha casa e coloquei tudo em fundo de investimento imobiliário. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e calma, se vocês acharam que o Sanches ficou louco, ainda não fiquei, mas hoje eu trouxe uma coisa impressionante, eu ainda não vi nenhum vídeo relacionado a isso, acredito que seja um conteúdo inédito. Eu trouxe para cá hoje, pessoal, um casal maravilhoso. Quem não assistiu a parte 1 da entrevista, o card está aqui, não percam, porque eles comentam sobre a mudança que eles passaram na vida de devedores a investidores somente estudando sobre educação financeira. Mas o vídeo de hoje é uma coisa impressionante. Esse casal que eu trouxe aqui hoje, eles literalmente venderam a casa que eles moravam e alocaram tudo em fundo de investimento imobiliários e foram viver de renda. Tá curioso? Então vamos lá. Manuel, seja muito bem-vindo ao nosso canal obrigado de novo. Convite, Isa, muito obrigado de novo por estar aqui conosco. E aí, vamos lá. Para começar o vídeo, o que vocês fizeram que vocês tomaram essa decisão? Parece loucura, né? Muita. Então, mas depois que a gente explica, talvez vocês vão entender que realmente foi loucura. Mas não, foi brincadeira. Mônica, se prepara que nós vamos vender nossa casa. Vamos lá, pessoal. Então, basicamente assim, né? Quando a gente falou, né, da nossa mudança de vida, que a gente começou a investir lá na visita anterior, né? A gente começou naquela ideia de reduzir custo. Então, um dos maiores custos que a gente tinha, a gente já estava investindo em renda fixa, né? E um dos maiores custos que a gente tinha era do financiamento. Então, a gente aproveitou ali, né, que no momento da economia estava propício, em que os juros estavam caindo e a gente teve uma ideia que é o seguinte, vamos pegar o nosso financiamento e tentar reduzir os juros do financiamento. Então, fui lá, conversei na Caixa Econômica, eles me trataram super mal, não quiseram reduzir os juros. Para você ter uma ideia, os juros eram de 11%. Meu contratado, Deus. quando eu financei a primeira vez. Então aí já vê a cagada que a gente fez, né? Acho que essa é a ideia, né? A cagada que a gente fez. Eu acho que a loucura maior foi essa aí, foi financiar uma casa com juros de 11%. Exatamente. Daí, depois disso, o que a gente fez? A gente pegou, entramos em contato com outros bancos e fizemos uma portabilidade. Existe essa modalidade. Então, a gente reduziu o nosso financiamento com essa portabilidade. Legal. A gente teve uma economia de uns 40 mil reais aproximadamente no financiamento. No simples fato de trocar de banco, refinanciar com outro banco, vocês tiveram uns 40 com juros mil. mais baixos. Então você imagina, você sai com juros contratado de 11 e poucos por cento para 7,5%. Excelente. É um montante gigantesco, né? Então Bacana. essa foi a primeira coisa que a gente fez. E daí a gente continuou, né, pagando alguns meses do financiamento e daí já veio um outro estralo, né, que a gente já estava estudando, né, a parte de fundo imobiliário, por exemplo, no curso que ela havia feito também trazia, né, um overview aí sobre a parte de renda variada e ela começou a investir um pouquinho também em fundos imobiliários, juros caindo. Eu queria, né, sentir a renda variável. Legal. Porque até então eu estava ali surfando a renda fixa, né? Então estava em Tesouro Direto, CDBs, então estava aprendendo bastante sobre renda fixa, mexi muito, investi bastante dinheiro, fiz marcação ao mercado, como a gente falou lá no vídeo anterior, né? Ganhei bastante dinheiro com marcação ao mercado. Mas eu queria aprender a renda variável. Entre fundos imobiliários e ações, os fundos imobiliários têm uma volatilidade um pouco menor. Então Legal. eu tive mais segurança em começar com fundos imobiliários. Então mergulhei nesse universo, comecei a estudar para começar a investir nisso. E Isa, uma pergunta que surgiu agora, de bate pronto. É um cassino? Renda variável é um cassino, como todo mundo fala? De jeito Não. nenhum. É cassino para quem não estuda. Muito bom, Tá? muito bom. Então, para quem não estuda, não sabe o que está fazendo, é cassino. Legal. E como é que foi? Aí vocês começaram a estudar, perceberam que os fundos de investimento imobiliários poderia ser uma boa opção de investimento, criaram confiança, uma bagagem de estudos e quando é que foi o momento, pá,
vamos lá, vamos vender nossa casa. Bem, nós, eu acho que o brasileiro, no geral, confia muito no investimento imobiliário em si, né? Então, compra uma casa, coloca para alugar. Compra apartamento, coloca para alugar. Constrói, põe para vender, põe para alugar. Então, eu acho que o brasileiro vive muito nessa questão da segurança do investimento imobiliário. Então, nós começamos por aí, né? Bem, qual é um tipo de investimento que nos dá também essa segurança, de uma certa forma? Então, a gente escolheu um tipo de investimento que tinha uma relação com imóveis. Legal. Né, com tijolo, né, com construção. Então foi por aí que a gente começou, tá? Não, mas a pergunta do Lê foi assim, quando veio a ideia de, não, vou vender minha casa e pôr... Exatamente. Sentaram e falaram assim, pessoal, a gente vai dar um passo gigantesco. Vamos realmente... Como é que foi essa decisão? Eu acho que ainda estava ali na nossa ideia de redução de custo, né? E o custo do financiamento ainda era pesado. Então nós tínhamos custo de financiamento e custo de escola dos nossos filhos. E a gente tinha dentro da nossa vida, né, o fato dela ter que levar os nossos filhos para a escola. Isso estava nos atrapalhando muito, porque consome muito tempo da pessoa, você ter que ir, voltar e buscar e tal. Então a gente tinha uma ideia assim, não, vamos mudar dessa casa. A gente muda daqui para um lugar próximo, bem localizado, para que a gente não tenha que gastar muito tempo para ficar... Tempo e rondando. dinheiro, né? E daí, baseado nessa ideia, a gente começou a visitar alguns lugares e tal. E a premissa era, bom, para a gente mudar de lugar, a gente tem que vender nossa casa. Porque daí para venda a gente, né, ou compra. Até então a gente não tinha, né, dado esse estralo ainda. Então, assim, a gente gosta de fazer muita caminhada. Então, durante as nossas caminhadas, né, que surgem as grandes ideias nossas, né, as ideias, né. E daí, em uma dessas caminhadas, nossa casa já estava para vender, porque a gente tinha essa ideia de estar morando próximo da onde os nossos filhos estudavam, para evitar esse leva e traz, né, ela trabalhando em Boituva, e daí tendo que voltar correndo para poder levar a filha na escola e buscar a filha da escola, era complicado. Então a gente queria vender a casa para comprar uma outra mais próximo da onde eles estudavam, mais próximo de mercado, mais próximo da convivência, para poder facilitar e reduzir os custos, por exemplo, de combustível, né? Lembra que o nosso foco era redução de custos. Isso aí. E daí, beleza. E daí, numa dessas caminhadas, veio esse plim na cabeça, né? E falei assim, viu, na escola deles, lá em Boituva, aceitaria os nossos filhos de graça? Daí ela viu, aceitou, falei, então vamos mudar para Boituva. E daí, nessa de mudar para Boituva, a nossa casa já estava à venda. E daí a casa vendeu. E a casa vendeu, a gente falou assim, e agora? Porque assim, a gente não tinha achado nada lá em Boituva ainda. Foi muito rápido. Daí a gente falou assim, quer saber? A gente está estudando investimento, vamos pegar o dinheiro que a gente vai ganhar com a venda da casa, a gente quita o financiamento e a gente investe em fundo imobiliário. E aí agora vem a grande questão. É uma decisão bem arriscada. Exato. É uma coisa que demanda cuidado, pessoal. Não é nenhuma recomendação de investimento. E nem recomendação de vida. Que fique bem claro. Eles estudaram muito, mas a gente vai concluir essa história. Mas aí, Mal e Isa, vocês estudaram bastante, dinheiro na mão, e agora? Qual fundo de investimento imobiliário comprar? Como é que vocês fizeram essa escolha? Na época eu estava fazendo curso, né? Então eu passei a analisar a gente já tinha iniciado esses investimentos, a gente já estava investindo, como eu falei anteriormente, investindo pouco em cada fundo. Então a gente já tinha entendido o funcionamento do fundo imobiliário, o que era bom e o que não era. Nós aprendemos também a analisar os indicadores. Quais indicadores analisar dentro de um fundo imobiliário? Então a gente sentou, pegou uma relação de fundos maiores e coisa e tal, e fomos pesquisar, ler relatório gerencial, foi uma trabalheira. Porque era um dinheiro de uma casa. Isso, exato. Né? E outra, é o patrimônio de vocês. Era um patrimônio, então era um dinheiro de uma casa, claro que não da casa toda, porque parte desse valor foi para quitar o financiamento no banco, né? Então o restante seria para investir.
Então a escolha foi demorada, tá? Não foi algo assim, a gente sai investindo loucamente. Então nós pensamos primeiro em diversificação. Muito bom. Tá? Então diversificar setores, né? Diversificar papéis. Então a gente pensou numa diversificação, escolhemos ali no início aproximadamente 15 fundos imobiliários, né? Sim. Nós começamos com 15 fundos e diversificamos esse valor, essa quantidade nesses fundos, alguns com uma rentabilidade de dividendos um pouco maior, outros um pouco menor, mas sempre pensando na segurança. Muito bom. Eu acho que esse foi o grande fator da nossa escolha, né? Só para também complementar, né, o fato da loucura, né? Antes da gente decidir fazer isso também, a gente planilhou todo o nosso financiamento. Acho que isso é importante de falar, né? Porque daí a pessoa pode tomar a decisão em cima de números, né? Então a gente planilhou todo o nosso financiamento. E a gente falou assim, lá no final do financiamento, daqui era 118 meses, não lembro quantos meses, daria quase 15 anos, né? Lá no final, o que eu vou ter? Eu vou ter uma casa no valor de 300 mil reais, por exemplo. Né? Estou usando aqui valores hipotéticos porque eu não lembro exatamente. Beleza, agora se eu seguir essa estratégia de colocar em fundo imobiliário esse valor, que vai me render um mensal com esse valor e reaportar isso todo mês, quanto ter estaria essa no final? Disciplina e também ter o compromisso de pegar o dinheiro que eu pagava para o financiamento e pagar para esse meu patrimônio que está no fundo imobiliário, lá no final a gente ia ter 1 milhão? Por aí, né? Sim. Muito maior do que o Muito valor da maior casa. do que o valor da casa. Sem As dúvida. Então é assim que a gente a pensa. disciplina do aporte é muito importante. Então o dividendo que entra, ele não é nosso para gastar. Exato. Né? Porque Hoje a ele gente é tá, reaportado. porque nós estamos no momento de construção de patrimônio, de aumento de patrimônio. Então esse dividendo que entra na nossa conta, ele é reinvestido. Então no próximo mês, naturalmente, esse patrimônio dividendo é um fica pouquinho maior, daí você investe de novo, um pouquinho maior e assim vai. Legal. É trabalho de formiguinha, tem que ter paciência. E uma dica importante também, assim, quando você está no começo, né? Vou pegar um casal que está no começo. Vocês concordam que vocês não têm ainda, talvez, muita renda investida ou muito dinheiro guardado. Se você não tem isso, o que é mais importante? O rendimento daquilo que você guarda ou o seu aporte? Né? Então, isso a gente pôs como disciplina também. Uma vez que a gente não tem um montante alto guardado, a gente A disciplina foca muito de mais no reaportar. aporte. Perfeito. E não só reaportar o dividendo, mas tirar os 30% lá do nosso salário que a gente falou no outro vídeo e aportar. Daí seja nos fundos imobiliários, seja em alguns outros investimentos. Mas o importante é manter sempre o A aporte. disciplina de aportar. De aportar. Você vai crescer muito mais rápido com o aporte do que a própria valorização do imóvel, do fundo. Não, dos seus investimentos. Né? Legal. Pelo menos, principalmente no começo de carreira. Daí quando você chegar lá na frente, tiver lá, sei lá, milhões guardado, né? É muito mais importante o dividendo do que o aporte. O dividendo passa o aporte, né? Exatamente. Exato. Então, Vamos lá, pessoal. Antes de a gente continuar com esse vídeo, que tá fantástico, 2 recados muito importantes. Primeiro, vocês viram que eles comentaram sobre o quesito mobilidade. Caso não tenham visto o vídeo casa alugada ou comprada, o card está aqui em cima, onde eu comento muito sobre isso, que quando a gente está ali ativo na profissão, trabalhando, às vezes a mobilidade é muito melhor do que a tranquilidade de você estar fixo num lugar. Olha só a trabalheira que eles tiveram em ter que vender uma casa para se mudar para Boituva e assim por diante. O outro recado, não menos importante, cuidado. Eles estudaram muito antes de fazer essa transição. Não vendam a casa de vocês e saiam colocando lá 15, 20 fundos imobiliários sem qualquer tipo de critério, porque o risco de vocês se arrependerem é muito grande. Isso demanda um estudo, uma dedicação em olhar e observar os indicadores corretos de cada fundo de investimento imobiliário para tomar uma decisão bem tranquila, bem balanceada, para não correr o risco de vocês perderem o patrimônio, tá bom? Bom, Isa, essa pergunta vai para você. Muito bem. E aí fica aquela pergunta. E a volatilidade do fundo do investimento imobiliário? Não assusta, Isa? De jeito nenhum. Exatamente. Essa tranquilidade vem por conta do estudo,
por entender o que é uma renda variável, por entender o que é um fundo imobiliário. Um imóvel físico, ele também é volátil. Só que ninguém fica todo dia ligando pro corretor, né? Vem aqui avaliar minha casa. No mês seguinte, vem aqui avaliar minha casa. Não, ninguém faz isso. Exato. Mas uma casa, um imóvel, um apartamento, qualquer coisa, também sofre volatilidade do mercado. Então, por que ficar olhando para isso o tempo todo, né? Para arrancar os cabelos? Muito bom. Não, né? O importante é você saber que você está investindo num bom fundo, por isso que é tão importante, antes de investir, estudar, para entender em que fundo que você está investindo, acompanhar as notícias, acompanhar os relatórios gerenciais. Os fundos imobiliários, todo mês, eles lançam, né, relatórios gerenciais. Se você está investindo e é seu dinheiro, você trabalhou para ganhar aquele dinheiro, então eu acho que a gente precisa se manter ali entendendo, né, estudando e lendo. Dá trabalho, mas poxa vida, eu tô cuidando do meu dinheiro. Sem dúvida. A gente tá lendo 18 relatórios por mês. 18 relatórios por mês, mas vale a pena. Muito bom. Né? Porque é com a leitura desse relatório que de tempos em tempos a gente vê se a gente vai mexer, se a gente tira de algum determinado fundo para colocar em outro e faz novas escolhas, né? Então, eu não fico olhando para a volatilidade. A minha preocupação é sempre se eu estou investindo num bom fundo e ter a disciplina de reaportar os investimentos. E se você for analisar, pegando a pandemia como exemplo, os fundos imobiliários foram altamente impactados por conta disso. Teve fundo que caiu mais de 50% em 3, 4 dias. Não é vergonha falar, a gente tem fundo lá que está com menos 25%. Em relação ao valor que a gente investiu nele, a gente está com 25% de prejuízo. Mas eu estou preocupado em vender ele? Não, ele vai voltar. É a questão do tempo, né? Então é um setor que foi altamente impactado com a pandemia, está sendo altamente impactado agora com as taxas de juros elevadas. A gente está aproveitando para aportar mais, né? E a gente está aproveitando para aportar mais porque agora o pagamento dele está interessante em relação ao preço. O dividend yield, né, tá maior. Sim. Então a gente está aproveitando para comprar mais, mas se fosse há um tempo atrás a gente poderia se desesperar com isso, mas isso é normal do mercado. E você ter esse entendimento que foi uma fase e o mercado, principalmente o mercado imobiliário, né, ele sofre ciclos. A gente está num ciclo hoje de alta de juros e baixa de valor de fundo imobiliário. Está num momento ótimo para comprar. É isso aí. Exatamente. É o momento para comprar. E vai chegar um momento em que vai inverter. Então os juros caem, as cotas sobem, não fica tão interessante comprar naquele momento, né? E daí você faz as movimentações. Resumindo, vocês venderam a casa de vocês, alugaram uma em Boituva, colocaram tudo no fundo, em vários fundos de investimento imobiliários, e aí a pergunta, tá valendo a pena? O que vocês recebem de dividendo? Que vocês já sabem que é dividendo agora, pessoal. O que vocês recebem? Dá para pagar o aluguel e sobrar uma graninha? Olha os tambores. Vamos lá! Atenção, resposta! Você lembra do Excel? Que eu falei da planilhona que a gente fez? Então, isso estava na planilha também. Muito bom. E a nossa perspectiva era de fazer o break-even. O que é o break-even, né? É quando a gente consegue realmente, com o que a gente recebe de dividendo, pagar o custo do aluguel. Perfeito. E ficar no 0 a 0. E ficar no 0 a 0. Excelente. Estava em quantos meses? Você lembra? 35 meses? Eu acho que era 35 meses. Era 35 meses. A gente fechou em menos de um ano. Ou seja, vocês tinham a expectativa de em 35 meses, reaportando, vocês inicialmente iam pagar um pouquinho o aluguel do bolso, esses fundos de investimento iam começar a crescer a bola de neve, logo eles iam começar a pagar o aluguel inteiramente, e depois ia começar a dar um certo lucro. Exato. Isso, a expectativa era 35 meses, em menos de um ano. Em menos de um ano a gente fez o break-even, e eu sei que foi menos de um ano, ou quase um ano, vamos chamar um ano, porque foi bem na renovação do contrato, né? De aluguel. O reajuste subiu, né? Então, né, IGPM alto, a gente negociou, negociem, gente, negociem, porque... Muito bom. Porque dá lucro, né, negociar. Sem dúvida. E daí a gente conseguiu uma negociação, um aumento, né, por conta do IGPM muito alto. Bem bacana. Bem bacana, razoável, justo para ambos os lados.
e daí, com esse aumento, mesmo com esse aumento, o rendimento que a gente estava recebendo no fundo imobiliário ficou igual. Deu 1 ano mais ou menos. E daí, olhando hoje, já está bem maior. Bem né? maior. Já ultrapassou bonito. Muito bom. Que a gente paga. E agora, né, pessoal? Olha só, eu fiz questão de chamar esse casal fantástico aqui para essa entrevista porque eu não conheço alguém que teve essa coragem. Eles venderam a casa que eles moravam com 2 filhos, mais 2 cachorros, né? 2 filhos e 2 cachorros. E agora nós temos um gato também. E mais um gato agora, a família cresceu. E eles fizeram o seguinte, aportaram em fundo de investimento imobiliário, alugaram uma casa. Como são meus amigos pessoais, eu conheço a casa que eles moravam e a casa que eles moram hoje. Eu posso dizer que a casa que eles moram hoje é mais gostosa do que a anterior, até maior. E com o rendimento que eles têm do fundo de investimento imobiliário, eles pagam o aluguel, já está tendo um retorno maior do que o aluguel, ou seja, agora os famosos juros compostos começam a trabalhar, esse montante só vai crescer. E detalhe, daqui a pouco a Isa é promovida, não estou mais em Boituva, fui para São Paulo, reincide o contrato, aluga em São Paulo, não é assim? Isso, daí a gente tem uma outra ideia, né, que é a liberdade. Muito bom. Então, além de ter, né, todo esse planejamento que a gente fez para chegar até onde a gente conseguiu chegar até agora, o nosso objetivo principal não é esse. O nosso objetivo principal é a liberdade. Liberdade de vir, liberdade financeira, liberdade para fazer as nossas escolhas. Então, você está numa casa fixa, a gente entende que é algo que pode atrapalhar a nossa liberdade. Muito bom. Então, o aluguel serviu muito bem para nós. Agora, mas é o nosso perfil. Talvez não seja o... Para esse momento da nossa vida, né, nós não queremos comprar uma casa. Né? Então, a gente vai manter o nosso dinheiro em fundo imobiliário, vamos continuar investindo para que os dividendos aumentem e vamos manter o plano. Segue o plano e vamos continuar vivendo de aluguel ainda por muitos anos. A história de vocês é fantástica, eu acho que o projeto de vocês é uma coisa assim que vai inspirar muitos dos nossos seguidores, porque assim, a gente percebe que a gente tem hoje preso dentro da gente que a gente tem que comprar uma casa. Só que o mundo hoje é muito dinâmico, né? Às vezes a gente se movimenta muitas vezes no nosso trabalho e é o que você falou, né, Manuel? Às vezes eu ter um imóvel fixo é a mesma coisa que eu jogar uma âncora e eu vou ficar arrastando esse negócio por muito tempo. Lembrando, pessoal, que isso não é uma realidade de todo mundo, de todos os brasileiros. Às vezes você já chegou na sua liberdade financeira, você não quer mais se movimentar, aí faz sentido, né? Comprar uma casa onde vocês querem fixar moradia, receber os netos. Então, se ainda não assistiram o vídeo, mais uma vez o card está aqui em cima. É imperdível esse vídeo. Para finalizar, pessoal, que a história de vocês é fantástica. E agora, quais os próximos passos? Eu acho assim, a gente continua na mesma estratégia, né? Então, a estratégia é manter os nossos aportes e investimentos e tudo mais. Só que a gente continua na mesma filosofia. Então, por exemplo, a gente não pode ter todo o nosso patrimônio em um ativo só, né? Falando de fundo imobiliário. Então, ao longo desse tempo também, a gente foi alocando parte dele em outros ativos. Então, a gente alocou um pouco em ações, alocou um pouco em alguns outros fundos de renda e a gente alocou também agora em criptomoedas. Muito legal. Mas, como que a gente faz isso? É aquela filosofia de sempre. A gente põe um pouquinho, estuda, põe um pouquinho, vai sentindo, vai aprendendo, depois você vai ganhando confiança, você vai entendendo o mercado, a gente vai aumentando os aportes e tudo mais. Mas por que isso também? Porque a gente entende que tem que diversificar. Então, se você for pensar hoje que a gente tem 75% mais ou menos do nosso patrimônio está em fundo imobiliário. Legal. É bastante. É bastante. Bastante. Não está equilibrado. Né? Não estou falando que... É como se tivesse, né, um perfil arriscado, né? Sim. Tá arrojado, né? Arrojado. Mas é que está tudo em um ativo só. Né? Então, a ideia é a gente ir equilibrando isso nós aos temos poucos, vários né? fundos imobiliários, mas assim, só em fundo imobiliário nós temos 75% do nosso patrimônio. Legal. Então, Que foi a área... foi a área que vocês se especializaram, que foi a migração do imóvel, né? Isso. Exato. Temos em renda fixa também, uma porcentagem, porque a renda fixa está a nossa reserva de emergência.
E daí a gente foi alocando em outros ativos também, em ações, começamos a estudar ações. E agora começou, né, essa ideia da cripto, a gente começou agora, então a gente ainda está estudando. Legal. Mas, por enquanto, voltar para casa comprada, nem pensar. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A ideia é continuar na casa alugada, até porque lá no futuro a gente vai ter um motorhome. Exatamente, a gente vai viajar por todo o Brasil, Muito bom. por toda a América Latina, em um motorhome. Então a gente não quer casa mais. Muito bom. Pessoal, olha só, Mal, muito obrigado por dispor do seu tempo. Isa, eu sei que você trabalha demais, obrigado, vocês são maravilhosos. E olha só. Vocês que são. Eu agradeço demais o convite, é muito gostoso, né, compartilhar e talvez você esteja ajudando alguém, né, a nossa história esteja ajudando alguém, então é muito bacana, eu agradeço o convite. Eu tenho certeza que vocês vão ser motivação para muitos casais no Brasil. E olha só, eu gostaria de fazer um convite. A Isa, ela tem um canal que ela sempre ajudou muitas pessoas com literatura. E ela percebeu agora uma demanda um pouco mais aflorada, que é justamente ajudar as pessoas no aspecto finanças, porque isso é uma coisa que contagia, né? Você começa a estudar, a gente começa a perceber quantos erros banais a gente cometia e a gente tem vontade de sair distribuindo isso para todo mundo. Falar assim, acorda, gente, pelo amor de Deus! Então ela tem um canal muito bacana e ela traz numa linguagem muito gostosa e ela fala sobre os bons e os maus hábitos que a gente comete. Então, não deixem, eu vou colocar aqui, por favor, editor, coloca o link do Instagram da Isa e também do canal dela do YouTube, porque vale a pena vocês checarem esse conteúdo. E pessoal, por hoje é só, eu quero agradecer demais todos vocês que assistiram até o final. Eu acredito que esse conteúdo é muito relevante e tende a ajudar muitas pessoas. Então, não fique só para vocês. Se gostaram, se faz sentido, comentem, repassem para outros colegas, curtam, se inscrevam no nosso canal e por último, escreve aqui pra gente qualquer pergunta que vocês queiram fazer para Isa e para o Manuel, que eu me comprometo a toda pergunta repassar para eles. E aí eu respondo para vocês e depois eu pago um churrasco para eles, que eles merecem, tá bom, pessoal? E nós responderemos com o maior carinho. Não responderemos com o maior carinho, com certeza. Pessoal, o importante é ajudar. É isso aí. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado, um forte abraço. Valeu!